Então, eu vou falar um pouquinho sobre a geografia ambiental, que é a área dos estudos geográficos que se preocupa em compreender a ação do homem sobre a natureza, produzindo seu meio de vivência e sua transformação. Nesse sentido, também é objetivo desse ramo do saber o conhecimento a respeito das consequências dessas ações antrópicas e dos efeitos da natureza sobre as atividades socioespaciais. A principal ênfase dos estudos ambientais na geografia refere-se aos temas que têm relação à degradação aos impactos ambientais, além do conjunto de medidas possíveis para conservar os elementos da natureza, mantendo uma interdisciplinariedade com as outras áreas do conhecimento, como a biologia, a geologia, a economia, a história e muitas outras. Nesse sentido, a principal base de estudos é o meio ambiente e as suas formas de preservação. Entende-se por meio ambiente o espaço que reúne todas as coisas vivas e não vivas, possuindo relações diretas com os ecossistemas e também com as sociedades. Com isso, fala-se que existe o ambiente natural, aquele constituído com a intervenção humana, e o ambiente antropizado, aquele que é gerido no âmbito das práticas sociais. De modo geral, é possível crer que o mundo e os fenômenos que nele se manifestam são resultados do equilíbrio entre os mais diversos eventos. Desse modo, alterar o equilíbrio pode trazer consequências severas para o meio ambiente, de forma que se tornam preocupantes determinadas ações humanas, como o desmatamento, a poluição e a alteração dinâmica dos ecossistemas. Nesta seção, você vai encontrar uma gama variada de textos sobre o meio ambiente, incluindo os temas como efeito estufa, os diversos tipos de poluição, o debate sobre o aquecimento global, as condições de preservação e recuperação dos biomas, os efeitos da natureza e as ações antrópicas, as atividades socioespaciais, entre outros. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o efeito estufa. O efeito estufa nada mais é que o aprisionamento da parte de calor gerado pelos raios solares na atmosfera terrestre, com o principal objetivo de manter o nosso planeta na temperatura ideal para a vida. Poluição. A poluição ela é qualquer alteração provocada no meio ambiente, que pode ser um ecossistema natural ou agrário, um sistema urbano ou até mesmo em microescala. A poluição ela provoca alterações no meio ambiente e é chamada de poluição ambiental. A poluição pode causar alterações nas proporções ou das características de um dos elementos que formam o próprio meio ambiente. É o caso do aumento da concentração de dióxido de carbono, ou gás carbônico naturalmente presente na atmosfera. A poluição ela pode ser resultado da introdução de substâncias naturais, porém estranhas a determinados ecossistemas. É o caso do despejo de matéria orgânica no leito de um rio ou do derrame de petróleo bruto no mar. A poluição ela pode ser causada pela introdução de substâncias artificiais e, portanto, estranhas a qualquer ecossistema, como, por exemplo, a deposição de agrotóxicos e de recipientes plásticos no solo e nas águas, o lançamento de elementos radioativos artificiais na atmosfera, no solo e nas águas. E aquecimento global, ele é o processo de aumento da temperatura média nos oceanos e da atmosfera da Terra, causado por massivas emissões de gases que vão intensificar o efeito estufa originados de uma série de atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e mudanças no uso da terra, como o desmatamento. Vou falar um pouco sobre as atividades socioespaciais. Então, toda cidade tem um espaço urbano fragmentado em diferenciação em toda sua forma e função. Em muitas cidades, principalmente grandes centros urbanos, existem diversos centros dentro de um mesmo espaço urbano, comerciais, industriais, de lazer, de moradia, etc. A maneira o espaço urbano vai se fragmentando cada vez mais, mas não no aspecto econômico, a cidade vai se fragmentando, no aspecto social também, na verdade. O social e o econômico estarão sempre unidos. O poder público tem grande responsabilidade por essa fragmentação urbana. Em vez de buscar manter a homogeneidade entre os espaços da cidade, ele faz o contrário, assim determinados espaços das cidades que possuem melhores condições de infraestrutura e outras não. Algumas partes da cidade recebem bom tratamento de esgoto
rede de água, iluminação pública, transporte coletivo de qualidade e outras partes da população residente não tem asfalto, coleta de lixo, tratamento de esgoto, de água e etc. Isso quer dizer que na grande cidade, nos centros, o povo recebe mais atenção do que nas favelas. E essas atividades socioparcial, porque parte do povo recebe tratamento de água de esgoto, coleta do lixo, tem asfalto na rua, e na favela isso não acontece, em bairros humildes não acontece. E logicamente os bairros e os lugares de melhores condições têm infraestrutura que serão mais valorizadas economicamente, que se localizam próximo ao centro da cidade. A população pobre não consegue residir nesses locais e não consegue comprar ou mesmo alugar uma casa nesses bairros, que é em bairros de favela e etc.